que você pegou o tarô? Porque você começou a aprender junto com o teu pai. Então você já foi direto para o uso mágico, né? Que era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Goya, que é esses tarôs da Planeta, na verdade, ele vinha com orientações cartomânticas, né? É. E é diferente o cara que vai querer fazer o oráculo, e o cara que está dentro de uma ordem, ou dentro, no caso, ele estudava Goécia com o pai e tal, e o uso magístico, que é o que a gente está tentando falar agora. Então, Robson, como é que era o uso mágico do tarô para você? Como é que você começou? Bom, tarô, as primeiras explicações de tarô que eu tive vieram daqui. Vieram do Dogma e Ritual da Alta Magia, onde cada capítulo representava uma das cartas do tarô dos arcanos maiores. Foi uma das primeiras explicações que eu recebi. E com isso, tive que me virar em cima do livro para entender o significado de cada arcano. E meu pai tinha o tarô da revista. E sabe o que meu pai fez para mim? Ele pegou as cartas, levou numa copiadora, tirou um xerox das cartas, fez eu recortar, colar numa cartolina para mim aprender a usar tarô. Porque ele não me deixava manusear o tarô que ele tinha da revista. Porque já era difícil de conseguir naquela época. Mano, isso é muito legal, esses depoimentos, porque a galera hoje nem acredita nessas palavras. Tem internet, vai na Amazon, compra, domingo de manhã o cara já te entregou o tarô, né? E, tipo, mano, aí você fala, pô, uma revistinha, vinha um tarô e o cara tratava como ouro, né? Eu vou contar uma coisa, como foi meu primeiro tarô, que é muito embaraçoso. Eu nem sabia o que era tarô de verdade, né? Mas eu lembro que na época eu colecionava as colunas que o Jô Soares postava na revista Veja. Eu adorava aquilo, eu recortava e guardava numa pasta. Eu era moleque, mas eu gostava. Aí teve uma época que ele começou a postar, tipo, todas que é semana, um mês, ele postava uma foto, uma imagem do tarô, mas com alguma sátira da política nacional. Eu não sabia o que era aquilo, mas aquilo eu falei, meu, eu preciso colecionar isso daí. Aí eu recortei todas as cartas de tarô do Jô Soares e colei numa cartolina igual o Robson fez. Meu primeiro tarô provavelmente tinha lá o Sarney, a Zélia Cardoso, nem sei onde está isso agora, mas foi assim que começou. Depois que eu fui entender o que era cada arcano. Mas, tipo, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu preciso ter isso. Ô, Robson, eu tenho uma pergunta. Quando foi essa história sua do tarô? Em que época foi Cara, isso foi mais ou menos nos 14 anos. E, sinceramente, eu manuseei pouco o tarô que eu fiz com papelão, papelão não, no caso, com papel cartão e o xerox. Eu não dei muito valor naquela época, mas já foi difícil pra caramba de fazer naquela época, porque tinha que usar cola, bastão, e colar, e recortar, deu um trabalho da pega. E aí, não ficava bem colado. E aí, quando ia embaralhar, era um inferno, porque entrava as cartas umas nas outras. Foi um pesadelo aquele baralho. E aí, com isso, eu não me afinei muito com o tarô. O tarô voltou na minha vida através de um maçom, que foi na minha escola de Kung Fu um dia, e ele falou, você acredita nisso aqui? Eu olhei o tarô e falei, acredito. E ele falou, posso ler para você? E a gente estava no intervalo entre uma aula e outra de Kung Fu, e a gente foi para o escritório, e ele abriu um tarô para mim, e eu achei maravilhoso. Tipo, o tarô entrou na minha vida e saiu muito rápido entre 14 e 16 anos. Depois ele voltou aos 21. E quando ele voltou, eu falei, não, adorei essa parada, eu preciso comprar um tarô. E aí já era bem mais fácil, quando eu tinha 21 anos. Fui na livraria da cidade, pedi um tarô e eu recebi esse nosso amiguinho aqui, bem conhecido de todo mundo. Tem que ser o primeiro, né? Um Rider-Waite. E, cara, aí eu comecei a mergulhar no mundo do tarô. Já existia muita gente falando sobre o assunto, tá?
li um livro do Ney Naif, li algumas outras coisas, e, cara, eu falei, mas cadê a parte mágica disso daqui? E não tinha ninguém falando disso. Sendo que cada carta é um arquétipo que traz várias energias. Eu falei, poxa, gente, cadê? E aí, claro, fui atrás do Dogma e Ritual da Alta Magia de novo, vendo que cada capítulo de ritual falava, de cada carta. E aí comecei a me interessar em colocar essa prática em uma ritualística. E eu comecei a fazer meditações com as cartas. Eu colocava um arcano na minha frente e buscava me conectar com aquela energia de uma maneira até que muito intuitiva. Eu colocava o arcano na minha frente, acendia uma vela de cada lado dele ali no meu sanctum e ficava tentando meditar naquela energia e trazer aquela força para mim. Até que eu fiz uma vez com a carta da justiça e eu parei com essa prática. Eu fiz isso pela manhã e meu dia foi uma desgraça. E eu falei, poxa, então eu devo ser muito desgraçado com as pessoas para receber isso de volta. E comecei a meditar sobre essa questão e eu falei, não, eu não sou tão assim. Mas, cara, foi aonde eu comecei a buscar pessoas que falassem mais de uma ritualística utilizando o tarô de maneira mágica. Aí encontrei alguns pouquíssimos livros em inglês, PDF na internet, uma delícia. E comecei a fazer algumas práticas de experiência com isso. Mas, sinceramente, quando eu já tinha uma certa experiência, com os 21 anos ali, eu comecei a fazer essas práticas, comecei a encontrar resultados. E aí eu falei, não, realmente. Quando eu comecei na Goécia, que eu tirei, né, comecei a minha parte da Goécia, foi onde que eu percebi que no tarô, nos arcanos menores, tinha uma ligação ali com os daimons da Goécia. Eu vi o trabalho do Crowley sobre, e aí isso me impulsionou ainda mais a estudar. Mas isso me ajudou. Esse trabalho do Crowley, das cartas com os daimons da Goécia, me ajudou a compreender de uma maneira interessante os aspectos não ditos da força de cada demônio da Goécia relativo às cartas do tarô. Eu passei a analisar, será que os daimons também têm aquelas funções que as cartas do tarô apresentam? E isso me chamou bastante atenção, porque depois veio a astrologia em cima e muitas conexões começaram a sair dali para a magia e o tarô. E para mim essa foi uma experiência muito importante de crescimento a nível de conhecimento e conexão, porque aí começou a emendar cabala, tarô, astrologia, astronomia, entre várias outras coisas. Isso foi um bolo que só cresceu. E tudo ligado, de uma certa maneira, a um jogo de cartas, a um jogo de 78 cartas. Então, o tarô ele foi literalmente uma porta para unificar o meu conhecimento de ocultismo.